Olá! Quando uma investigação criminal chega ao fim, quem realmente bate o martelo e diz que o caso está encerrado de vez? O promotor? O juiz? Essa pergunta está no centro de uma das maiores discussões da justiça brasileira hoje em dia. Tudo em nome de mais agilidade. Bora entender as mudanças profundas que estão rolando nesse sistema? Sabe aquele momento em que se decide não levar uma investigação para frente? O nome disso é arquivamento de inquérito. É um ponto super crítico, é tipo uma porta que se fecha antes mesmo de um processo judicial começar. E a chave dessa porta, mudou de mãos recentemente, numa tentativa de desafogar o sistema e dar mais autonomia para quem acusa. Beleza, então qual que vai ser o nosso roteiro aqui? A gente vai entender o que é o tal do arquivamento, ver a grande mudança de poder que rolou, a intervenção do Supremo nisso tudo, o papel novo da vítima, o que acontece depois que um caso é arquivado e, no final, o que tudo isso quer dizer na prática. Para a gente começar, vamos para o básico do básico. Antes de discutir quem tem o poder, a gente precisa definir que poder é esse. Afinal, o que significa, na real, arquivar um inquérito? De um jeito bem simples, é quando o promotor, que é o dono da ação penal, olha para tudo que foi investigado e chega à conclusão de que, não tem elemento suficiente para começar um processo. Seja por falta de prova, por não ter a menor ideia de quem cometeu o crime, ou porque o que aconteceu nem crime é. Funciona como um filtro, sabe? Essencial para não sobrecarregar a justiça com casos que não vão dar em nada. E é aqui que a história começa a ficar boa de verdade. O chamado pacote anticrime virou a mesa, mudou completamente as regras do jogo justamente para tentar resolver o que muita gente via como uma lentidão absurda no sistema. Vamos ver como era e como ficou. Pensa assim, antes era uma dança a dois. O Ministério Público pedia, mas o juiz tinha que dar o passo final, concordando e carimbando a aprovação. Isso garantia um controle do judiciário, claro, mas também criava um gargalo. Agora o poder se concentrou. O MP decide arquivar e, em princípio, a decisão dele já vale. A caneta passou de vez para a mão do promotor. E essa mudança altera a lógica toda do controle. O que antes era uma checagem de fora, feita pelo judiciário em todo e qualquer caso, virou principalmente uma revisão interna, dentro da própria estrutura do Ministério Público. Mas, como a gente vai ver, outros personagens ganharam mais importância nesse novo cenário. Só que a história não parou por aí, não. Quando a lei mudou, essa treta toda foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E o STF adicionou uma pecinha crucial nesse quebra-cabeça, tentando encontrar um novo equilíbrio. Aí ficou aquela pergunta no ar, né? Se o MP agora decide sozinho para tudo ser mais rápido, o juiz virou só uma figura decorativa nesse processo? A resposta do STF foi um sonoro não. E essa citação aqui, resume tudo. O STF disse o seguinte: o juiz não aprova mais, mas ele ainda fiscaliza. Se ele olhar e identificar um erro grosseiro, uma patente ilegalidade ou teratologia, que é uma palavra chique para dizer algo bizarro, totalmente absurdo, ele pode sim intervir e mandar a decisão ser reavaliada. Então, o ponto central é este. O juiz deixou de ser um revisor de rotina e virou um fiscal de exceção. Ele não dá mais o ok em todos os casos, mas funciona como um freio de emergência, sabe? Uma rede de segurança para situações muito fora da curva, garantindo que nenhuma ilegalidade ditante passe batido. Agora, a gente chega numa mudança que talvez seja a mais importante para o cidadão comum. O novo poder que foi dado à vítima. Pela primeira vez, a vítima ganhou uma voz ativa, oficial mesmo, para poder contestar a decisão de arquivar o caso. A transparência virou a palavra de ordem. A lei nova acabou com aquela ideia de uma decisão tomada a portas fechadas. Agora todo mundo tem que ser informado. O investigado, a polícia, o juiz, mas a grande novidade é a vítima, que pela primeira vez entra oficialmente nesse circuito de comunicação. E o que acontece depois que a vítima é comunicada? Bom, aí abre-se um caminho bem claro. Ela tem 30 dias para dizer: opa, não concordo com isso. Esse pedido obriga o promotor a dar uma segunda olhada na própria decisão. Se ele insistir no arquivamento, o caso sobe para uma instância superior dentro do próprio Ministério Público, que vai dar a palavra final. É um poder de recurso que, desse jeito direto, simplesmente não existia antes. Agora vamos entrar num ponto que gera uma confusão danada. Um caso arquivado, ele está morto e enterrado para sempre? A resposta é bem mais complexa do que parece e tem umas contradições bem interessantes no meio. Olha, essa é uma mudança bem técnica, mas o impacto dela é gigantesco.
Antes, quando o juiz aprovava o arquivamento, aquilo ganhava o peso de decisão judicial, a tal da coisa julgada. Era quase um carimbo de assunto encerrado, muito difícil de reverter. Agora não. Como é uma decisão administrativa do MP, ela não é gravada em pedra. É mais uma vírgula na história do que um ponto final. E aqui tem uma diferença sutil, mas que faz todo o sentido. Para simplesmente desarquivar o caso e voltar a investigar, basta uma notícia de que existe uma prova nova. Pode ser um boato, uma pista. Agora, para de fato denunciar alguém depois de reabrir, aí não basta a notícia. É preciso ter a prova nova na mão. Uma prova que realmente mude o cenário que levou ao arquivamento lá no início. Certo, agora vamos para uma das maiores contradições dessa área toda. Imagina o seguinte, o promotor investigou 2 crimes, mas na hora de fazer a denúncia ele só fala de um e simplesmente ignora o segundo. E aí, o que aconteceu com aquele crime que ficou esquecido no churrasco? O pessoal do direito chama isso de arquivamento implícito. A ideia é que, ao ficar em silêncio sobre um fato ou uma pessoa, o promotor estaria arquivando aquela parte da investigação sem dizer nada. Parece fazer sentido, né? E aqui vem o pulo do gato, a grande contradição. Apesar de a teoria existir e ser discutida em tudo que é livro, a jurisprudência, ou seja, as decisões reais dos nossos tribunais, não aceitam isso de jeito nenhum. O entendimento é que o Ministério Público tem o dever de falar sobre tudo. Se um promotor faz isso, o juiz não pode simplesmente presumir que foi arquivado. Ele tem que devolver o caso e exigir, ou denuncia, ou arquiva formalmente. Ponto. Uva! Depois dessa análise toda, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender qual é a foto final da justiça criminal brasileira nesse ponto tão delicado. Resumindo a ópera, o que a gente viu foi uma baita transferência de poder para o Ministério Público, que ganhou autonomia para fazer a roda girar mais rápido. Em contrapartida, para equilibrar isso, surgiram novos freios e contrapesos, o controle interno do próprio MP, o controle excepcional do juiz e, o mais importante, um novo poder de fiscalização nas mãos da vítima. E tudo isso amarrado por uma necessidade muito maior de transparência. A mudança foi profunda, redesenhou completamente o começo da jornada penal no Brasil, tudo numa aposta por mais eficiência. Mas a pergunta que não quer calar é, essa nova configuração, com mais autonomia para a acusação e uma nova voz para a vítima, ela de fato criou um sistema mais equilibrado e mais justo? A resposta, muito provavelmente, ainda está sendo escrita no dia a dia dos nossos tribunais.